Valendo R$1 milhão. Quais foram as 10 maiores pontuações da história do Cartola? Se eu te fizesse essa pergunta, você saberia? Você acertaria e seria o novo milionário do Brasil? Acho que não, né? Durante essa semana nós estamos relembrando tudo o que aconteceu na última década do futebol brasileiro, de 2010 até 2020. Você já escalou Chiesa, Bruno Mineiro, Seedorf do Botafogo, tinha bastante craque aqui em solo brasileiro. Você viu o Ronaldinho Gaúcho participar de 5 gols em um jogo só, e além disso, um jogo dramático para ele. E o tal do Ederson ser o artilheiro do campeonato em um ano cheio de ídolos aqui no Brasil. Você vai ver tudo isso a partir de agora, inclusive o campeão do Cartola nesses 2 anos. Solta a vinheta. – 2012, lembra só, era o fim do mundo, lembra disso? Todo mundo dizia que o ano de 2012 ia acabar, teve até filme disso. E em 2012 aconteceu uma coisa bem legal com o Atlético Mineiro. Na verdade não foi tão legal assim para quem torce pro Galo. O Galo liderou o primeiro turno, só que no segundo turno o time simplesmente acabou o desempenho. O Fluminense teve uma baita arrancada, uma arrancada épica, que conseguiu tirar a liderança do Galo e ser o campeão. Falando assim, parece até mesmo que foi um campeonato simples, sem nenhuma emoção. Só que não foi por aí. Foi um campeonato cheio de emoções do começo ao fim. E vou te contar todas a partir de agora. Vamos começar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Botafogo. Nesse jogo, o Botafogo venceu o São Paulo por 4-2. Esse jogo até hoje é visto por diversos são paulinos como um jogo muito vergonhoso para a história do tricolor. Isso porque o resultado 4-2 veio de uma virada. O São Paulo chegou a estar mandando no placar e deixou o Botafogo virar. O time do Botafogo na época estava vivendo uma fase bem ruim, era um elenco pior que o elenco do São Paulo, e para o São Paulo sofrer 4 gols do Botafogo e ainda perder o jogo foi um pouco complicado. Antes do jogo começar, foi feita uma bela homenagem para um dos ídolos do Botafogo, Nilton Santos, que naquela semana iria fazer 87 anos. Olha o que o técnico do São Paulo, o Leão, disse na época: é difícil digerir um resultado assim, quando se tem absoluta certeza que seu adversário é inferior a você. No dia em que todo mundo homenageava o Nilton Santos, nós homenageamos o Botafogo. E foi assim, com altas polêmicas, que a gente já começa o campeonato de 2012. E além dessa polêmica, o jogo também teve mais uma. É sério. O Herrera do Botafogo, nesse jogo contra o São Paulo, fez 3 gols. E como era um fim de semana, o Herrera tinha direito de pedir música no Fantástico. Mas adivinha o que o Herrera fez? Isso mesmo, ele se recusou a pedir uma música no Fantástico. Nesse dia, o Herrera fez a alegria de muitos cartoleiros. Afinal de contas, imagina só, na primeira rodada, você ali com poucas cartoletas escala o Herrera, ele vai lá e mete 3 gols contra o São Paulo. Legal, né? Além do Herrera, o Roger da Ponte Preta, o Aloysio Boi Bandido pelo Figueirense, Bruno Mineiro pela famosa portuguesa, a Lusa, né? Que na época estava disputando a Série A. E o Lucas, filho do Morumbi, nesse campeonato de 2012, todos eles marcaram um hat-trick. Ou seja, fizeram no mínimo 3 gols em pelo menos uma partida. E no Cartola, todos esses nomes citados foram muito bem. Além deles, também tem outros 2 nomes que a gente pode citar, mas é um caso um pouco mais especial. Começando por um jogo válido pela 34ª rodada entre Cruzeiro e Santos. O jogo foi em Belo Horizonte, lá na casa do Cruzeiro, e teve show. A verdade é que nesse ano nenhum dos 2 times, nem o Cruzeiro nem o Santos, estavam ligando tanto assim pro Campeonato Brasileiro. Porque na altura do campeonato, na 34ª rodada, os 2 times já imaginavam que iriam permanecer ali no meio da tabela e ponto. Só que jogadores diferentes não jogam jogos medianos. E o Neymar fez esse jogo, que tinha tudo para ser um jogo mediano, um jogo incrível, virando grande destaque no Santos em diversos campeonatos, inclusive no Campeonato Brasileiro. Caraca. Esse jogo, o Santos acabou goleando o Cruzeiro por 4-0 com um show do Neymar. E isso resultou na 8ª maior pontuação da história do Cartola. Neymar, de novo, né? Ele fez incríveis 33,4 pontos.
É um mito! Até hoje é uma das maiores pontuações do Cartola na história. E esse dia foi inesquecível não só para os cartoleiros que escalaram o Neymar no Cartola, mas também para o próprio Neymar. Afinal de contas, a torcida do Cruzeiro aplaudiu o Neymar em pleno estádio do Cruzeiro. Na casa do Cruzeiro, Neymar fez um show e a torcida aplaudiu o menino. E outro jogador que teve uma grande noite no ano de 2012 foi justamente Ronaldinho Gaúcho. Esse jogo foi válido pela 28ª rodada e foi uma semana muito complicada para o Ronaldinho Gaúcho. Na época desse jogo, o padrasto do Ronaldinho Gaúcho acabava de falecer e a sua mãe estava enfrentando uma grande doença muito grave. O Ronaldinho, inclusive, nesse jogo cogitou não entrar em campo, mas ele foi lá, honrou o contrato dele com o Galo, honrou a camisa e decidiu jogar. O estádio e a torcida abraçaram Ronaldinho Gaúcho nesse dia e foram vistas imagens da Dona Miguelina por todo o estádio do Galo. Foi uma coisa assim de arrepiar, cara. O Ronaldinho ali, toda a torcida apoiando ele, gritando o nome dele, aparecendo fotos da mãe. Nossa, emocionante, né? E ainda no primeiro tempo, o Bruxo fez um gol histórico, um gol lindo. E ele foi lá, fez esse gol e caiu em lágrimas. E nesse jogo foi um verdadeiro show do Ronaldinho. 3 gols e 2 assistências. Uma ótima atuação. E graças a essa baita atuação do Ronaldinho, um dia muito especial para ele, ele terminou com 35,1 pontos no Cartola. Uma baita mitada. Talvez na época poucas pessoas escalaram o Ronaldinho nesse jogo, afinal de contas, ele era uma dúvida se jogaria ou não. Mas quem acreditou no Bruxo acertou a veia, hein? Esses 35,1 pontos que o Ronaldinho fez, até hoje é a 5ª maior pontuação da história do Cartola. O Bruxo de fato é um bruxo, né? Ué. E o Palmeiras teve um ano muito difícil em 2012. O campeonato de 2012 foi de fato um ano para esquecer no Palmeiras. Um desempenho pífio e que muitas vezes o Palmeiras reclamava de arbitragem. Como por exemplo no empate contra o São Paulo em 1-1. A expulsão e o pênalti de Henrique foi um exemplo. O Henrique terminou o ano de 2012 com a marca de pior pontuação do ano, tá? O Henrique fez incríveis menos 9,90. Essa foi a pior pontuação do ano no Cartola. Hoje em dia, essa pontuação ainda tá nos recordes das piores pontuações, tá? Então, foi de fato um desempenho bem ruim. O Atlético Mineiro liderou o campeonato da 7ª rodada até a 21ª e perdeu a liderança na 22ª rodada justamente para o Fluminense. E depois que o Fluminense assumiu a liderança, não soltou mais ela. Foi líder até o fim do campeonato e se sagrou campeão. Esse resultado do Galo em 2012 foi muito ruim, a torcida engoliu a seco. Mas essa base, o time de 2012, acabou sendo o campeão em 2013 de outras competições. Ronaldinho Gaúcho era o comandante desse time do Galo, que já era treinado pelo Cuca, que fez história no Clube Mineiro. 2012, se teve alguém que foi muito bem, foi o Fred. Se o Fred não tivesse no seu time toda a rodada, você provavelmente iria mal. O Fred era um coringa, tinha que estar no seu time do Cartola. Ele tinha cheiro de gol. Em 2012, ele marcou 20 gols no campeonato. E o Thiago Neves, também ídolo do Fluminense, foi o líder de assistências, né? Então, Thiago Neves e Fred, duas presenças que no Cartola era quase obrigação você escalar toda a rodada. E olha, eu vou te contar uma coisa, mas prometa não se surpreender. Diego Cavalieri, Diego Cavalieri, foi o segundo maior pontuador no Cartola FC em 2012. Se você não sabe quem é Diego Cavalieri, é um goleiro. Sério, um goleiro foi o segundo maior pontuador em 2012 no Cartola. Isso mostra quão importante foi o goleiro na conquista do Fluminense em 2012. O Fluminense se consagrou campeão brasileiro na 35ª rodada do campeonato. O jogo que deu o título para o Fluminense foi justamente contra um Palmeiras que estava em crise. O Palmeiras na época estava lutando contra o rebaixamento. É isso aí, 2012 Palmeiras lutando para não cair. E no estádio, nitidamente, a gente conseguia ver, um lado, a torcida feliz por ser campeão, e do outro lado, uma torcida triste e desesperada, vendo seu time com grandes chances de ser rebaixado. O jogo terminou em 1-0, gol de Fred, para variar um pouquinho. Porém, o resultado de 1-0 ainda não dava o título ao Fluminense,
que dependia de um resultado do Galo. O Atlético Mineiro tinha que ganhar para continuar na disputa, mas não foi o que aconteceu. A equipe mineira nessa rodada estava enfrentando o Vasco da Gama e até saiu na frente no jogo com um gol de pênalti. E adivinha quem que fez o gol do Galo? Exato, Ronaldinho Gaúcho. Mais uma vez, fazendo a alegria de quem escalou ele. Porém, o Alexandro, que em 2013 ajudou o Galo a ser campeão da Libertadores, acabou tirando o doce da boca do Galo em 2012. Ele fez o gol do Vasco, onde o jogo terminou em 1-1, e com isso o Fluminense se tornou o grande campeão. E por falar em campeão, vamos falar do Cartola, né? Quem que foi o campeão do Cartola 2012? Com uma média bem parecida com a do ano anterior, Papai Machuca, do Fabiano Nogueira, terminou o ano de 2012 como campeão. Uma média bem parecida com a média do ano passado, 75,41 pontos. E em 2013, o campeão foi Marcelo Albuquerque. Com seu time Pump Marcelo FC, ele conseguiu uma média um pouco inferior da dos anos anteriores, 66,94. Até assusta, né? Por exemplo, eu em 2019 e 2020 tive uma média bem superior a essa. Será que o Cartola em 2013 teve alguma mudança? Na verdade não, o que realmente aconteceu em 2013 foi que o eixo Rio-São Paulo só teve um representante entre os 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Aí você vai perguntar, quem foi? Foi o Corinthians? Foi o São Paulo? Flamengo? Não, nada disso. O único representante ali entre os 6 melhores no Campeonato Brasileiro foi o Botafogo. Botafogo do Seedorf. Isso aí. E agora eu vou contar pra você os melhores momentos desse campeonato de 2013. Vamos lá. O ano começou com a volta do Alex, um ídolo, para o Curitiba depois de 18 anos. Essa temporada foi uma temporada muito boa pro Alex, ele foi o artilheiro do Coxa na temporada, marcando 12 gols no campeonato e ajudando a equipe a terminar em 11º colocado. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, o Corinthians enfrentou o Botafogo de Seedorf. Na época, o Botafogo tinha sido campeão estadual no Rio de Janeiro e o Corinthians foi campeão paulista. Foi um jogo bem trancado, com o resultado de 1-1. E com 37 anos, Seedorf fez uma baita partida contra o Corinthians e fez a diferença. O Campeonato Brasileiro de fato adora uma surpresa. Em um ano que a gente tinha Everton Ribeiro, Ronaldinho Gaúcho, Seedorf, Alex e até o Walter desfilando em campo, foi o Ederson o artilheiro desse campeonato em meio a tantas lendas, fazendo 20 gols. O Ederson foi uma presença bem comum nos times do Cartola nessa temporada, e principalmente uma partida. O Ederson era do Atlético Paranaense e nesse jogo o Atlético venceu por 5-1 o Vasco da Gama. Nesse jogo ele fez 3 gols e deu uma assistência, uma mitada no Cartola, né? Somou 34,9 pontos nessa partida e fez a alegria tanto da torcida como dos cartoleiros. Ele foi o maior pontuador do Cartola nessa temporada, uma pontuação muito alta. Esse ano também ficou marcado pelo não rebaixamento do Fluminense em meio à justiça. Olha que legal, né? O Fluminense um ano antes foi campeão e no outro definiu se ia cair ou não na justiça. O STJD tirou pontos da Portuguesa e do Flamengo por conta de escalações irregulares. Em campo, o Fluminense foi rebaixado, porém, graças ao STJD, aconteceu algumas mudanças. E incrível que pareça, a Portuguesa tinha um jogador chamado Gilberto, que foi o segundo maior pontuador do Cartola naquele ano. E além disso, o Hernani, do Flamengo, foi o terceiro maior pontuador. Porém, nenhum dos dois conseguiu impedir Flamengo e Portuguesa, seus retrospectivos times, de fazer uma temporada horrível. E depois dessa decisão do STJD, a Lusa começou a descer de série e acabou que quase decretou falência, porém em 2021 a Lusa vai finalmente voltar a jogar um campeonato nacional. Porém, isso é mais pra frente. Esse ano o Cruzeiro não disputou título com ninguém, nadou de braçada do começo ao fim no campeonato. Foi campeão com 11 pontos de diferença e fez uma trajetória avassaladora. O Cruzeiro chegava para o seu tricampeonato com um time que enchia os olhos da torcida do Cruzeiro. Um time liderado por Everton Ribeiro, que foi consagrado o melhor jogador do campeonato, líder de assistências e realmente destruía. O maluco é brabo. A jornada do Cruzeiro até o título foi de certa forma tranquila, inclusive em um jogo contra o São Paulo onde o Cruzeiro meteu 3-0. E com certeza o torcedor do Cruzeiro se lembra desse jogo
pela 8ª rodada do campeonato de 2013. Enfrentar o São Paulo no Morumbi sempre é difícil, porém nessa rodada não foi tão difícil assim. E quem fez esses 3 gols do Cruzeiro contra o São Paulo foi Luan, um jogador que não era tão escalado assim no Cartola, nem mesmo no Cruzeiro. De vez em quando ele aparecia no time titular e deu certo de nesse jogo ele acertar e fazer 3 gols. Acho que foi um pouco difícil alguém apostar nele no Cartola, mas quem acertou, mais uma vez mitou. Glória a Deus. E o jogo que praticamente liquidou o campeonato foi um jogo onde o Cruzeiro goleou o Grêmio por 3-0 na 33ª rodada. Com quase 60 mil torcedores, o Cruzeiro fez um baita volume de jogo. Um primeiro tempo com poucas chances, mas um golaço de Borges. O Grêmio até tentou, mas do outro lado a gente tinha o Fábio, um dos melhores goleiros do Brasil e que imitava direto no Cartola. E aos 85 minutos, quando tudo já parecia se encerrar, William Bigode cobra uma falta para Ricardo Goulart, que faz o 3º gol do Cruzeiro e já coloca praticamente as 2 mãos na taça. Uhul! E essa foi a história do Campeonato Brasileiro de 2013, agora vamos falar de 2014. Tivemos 2 das 5 piores pontuações da história do Cartola. E muitas pessoas vão falar assim, nossa, 2014 eu lembro, o Cruzeiro foi campeão fácil. Será que realmente foi assim? Te digo que não. Foi um Brasileirão tomado por quase uma dezena de craques do futebol sul-americano aqui no Brasil. Início de algumas histórias e o fim de outras. A volta de 2 ídolos artilheiros para o Brasil. Um ano que até era fácil de escalar no Cartola. Você lembra? Cite aqui nos comentários quais foram os estrangeiros que fizeram história no Cartola e no Campeonato Brasileiro de 2014. Vamos ver quem que realmente vai lembrar deles. Ah, e fica de olho que o 3º episódio vai sair amanhã às 20 horas aqui no YouTube. Eu vou te contar tudo sobre o campeonato de 2014 e também do Cartola. E a gente se vê amanhã às 20 horas. Fui!